Olá! Seja muito bem-vindo. Está começando o Cidade Cast. É, gata. Tudo bem, gente? Tudo bem, minhas velhas? Tudo bem, minhas velhas. Gente, o Cidade Cast vai ser um quadro aqui nosso do Cholas Cast que vai sair todas as quarta-feiras. E quem vai estar comigo aqui? Vou ter dois novos cholas comigo. Uma delas é uma chola que já está aqui toda semana, já está quase recebendo o cachê integral, como a gente falou. Marminha ali! Como estão? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui Tudo mais bom. uma vez, né? Pra comentar Agora, você veio uma, a gente foi devagarinho para ficar definitivo agora. É mole, menina. Ah, achei que aqui era tudo mato, como assim? Tá pronta para falar? Eu tô, hein? Será, minha filha? Você vai ser a língua afiada do Cidade Cast. Será, menina? Isabela, Será? minha velha. E com a gente também que vai fazer esse podcast, nós temos o ilustrador, o artista, o marido do Luke, o Mr. Sam. Oi, Olá, Sam. pessoal. Olá, Cholas Casters. Tudo bom? A gente trouxe você para aquela vez para perder a virgindade, agora vai de uma vez. Agora vai de uma vez, agora não tem desculpinha. Pode ir com força aqui. Exatamente. Tem que começar devagarinho e depois vai. Exatamente. Depois da primeira, só rajadão. Exatamente. Gente, e a gente tem um convidado mega importante para o nosso primeiro episódio do Cidade Cast, que é nada mais, nada menos que o autor, o escritor, o idealizador desse RPG, o mestre Iago. Cholas, mestre Iago. Tudo bom, Iago? Oi, gente. Nossa, depois dessa intro aqui, eu acho que eu vou até me retirar, porque eu acho que não é isso tudo não, viu? É muita coisa, não absorvo isso não. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Tudo bem? Hoje você está como convidado e não como apresentador, hein? Vai ser uma visão diferente, né? Verdade. Estou tenso. Tá tenso? Não, não fica tenso, não. Tenso. Fica, né, é do outro lado, mas a gente vai tratar com carinho, né? Se você tá lado? tenso, Eita. se você tá tenso, joga aí um dado de diplomacia, então. Exatamente. Vou jogar, deixa eu pegar aqui. Cadê os dados assassinos? Hoje é o dia que a gente vai fazer o mestre jogar dados para se salvar, não para salvar os outros personagens. Verdade. Exatamente. Gente, antes de começar, eu queria dar os nossos recadinhos, né? Que eu cobro no Cholascast, então deixa eu dar os recados antes que a Glauber comenta aqui que eu não dei os recados. Nós estamos em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, Blue Sky, YouTube. Ele falou que ia fazer também o do Threads, todos como Cholascast. Então já vai lá, segue a gente para saber de todas as novidades. Todos os spoilers do CidadeCast vão sair nas redes sociais também. Já marca aí o sininho no YouTube, se você está vendo no YouTube. Aqui no agregador, já marca o sininho também para você saber fica sabendo às quartas-feiras quando sair o CidadeCast e às sextas-feiras quando sair o episódio do Cholascast. Não tem desculpa, certo? Isso aí. Segue tudo. Gente, o que vai ser que vai ser o CidadeCast? Como eu falei, vai ser para a gente comentar os episódios que vão sair do RPG Cidade no Tempo, né? Que foi uma temporada de muito sucesso a primeira temporada e a segunda temporada promete ser ainda de mais sucesso, com essas ilustrações babadíssimas que o Sam tá fazendo. São seus olhos. Os meus e de toda a rede social, né? Porque toda a rede social, nossa, tá surtada com as artes. Soltando, né, menina? Ela é diretora de arte, ela. Diretora de arte, né? Deixa ela que ela é diretora. Exato. Ela sata da prefeitura faz 10 anos. Mas eu queria perguntar primeiro pro Iago, porque a gente não, acho que nem todo mundo que tá aqui no Cholascast tem muito acesso a RPG, conhece RPG. Então eu queria que você explicasse um pouco o que é o Cidade no Tempo, que esse RPG que vocês estão jogando, que vocês estão criando. Aham, claro. Gente, primeiramente, eu também conheço RPG há pouquíssimo tempo. Então eu entendo perfeitamente pra vocês saberem como que é o universo, assim, né? O que é um RPG de mesa, né? É uma história criada, improvisada, né? E como jogos de RPG, né? Vocês que estão habituados a jogar jogos de RPG,
A gente tem aquele sistema de classe, habilidades, poderes, então tem tudo isso também envolvido, né? É claro que cada RPG ele passa no universo, só que aí, no caso, as habilidades, as classes são adaptadas de acordo com cada universo, né? E o Uhum, que é de mesa é algo improvisado ali. Geralmente as pessoas elas costumam fazer reuniões, né, em salas e jogarem ali mesmo, né? Tem os mapas improvisados feitos ali mesmo, o pessoal anota tudo no papel, joga os dados ali. E o nosso sistema é basicamente a mesma coisa, só que a gente faz online, né? Porque infelizmente não podemos sim. estar todos os Somos dias todos juntos. distantes, exato, né? Somos distantes, mas a ideia é a mesma coisa, né? É uma história que eu crio, né? No caso, eu estou sendo mestre, essa história foi toda inventada por mim, mas também tem o dedo dos meus queridos jogadores, que eles. Não só o dedo, né? Um, dois, três, a mão inteira, o braço inteiro, a perna, tudo, porque eles que deixam a história cada vez mais viva e vão tentando resolver aí os enigmas, né? Os mistérios que eu jogo pra cima deles. Porque o Legal. Cidade no Tempo, ele é um RPG investigativo, né? Com pitadas ali de suspense e terror também. Então a ideia ali por trás foi trazer esse gênero aí, né? Pra jogar esses mistérios, essas coisas aí na mão deles pra eles resolverem. O RPG, na verdade, é quando os jogadores também interpretam, né, personagens, né, de acordo com o Hum. personagem que eles mesmos criam, né? Isso, todo mundo cria o personagem do zero, né? Do jeito que você quiser, da forma que você quiser, respeitando esse sistema de classe, né? Quando o RPG tem esse sistema também, né? Que às vezes tem RPG que não tem. Então eles criam do zero os personagens, né? Eles dão vida ali aos personagens, né? Porque todo mundo interpreta ali Sim, vive mesmo naquele momento ali. E eu crio o universo em si, né? Os NPCs que eles vão interagir, os mapas, os locais, né? Tudo onde é que eles vão. Então tem essa troca bem gostosa, assim, deles entrarem nesse universo e eles resolverem tudo que tá ali. legal. Vocês, o seu Sam e a Marminha já tinham um contato com RPG? Já conheciam RPG, alguma coisa assim, RPG de mesa? Não, assim, de RPG de mesa, o que eu conhecia era o que eu acompanhava o Luke fazendo, assim, o Luke ele já jogava há um tempinho, eu só acompanhava ou só assistia as campanhas, assim. Então, quando fala de métrica de dado, eu entendo que existe ali uma métrica diferente para cada estilo de RPG, Dungeons and Dragons tem um, esse Ordem Paranormal tem um outro, então acho que enquanto a isso eu tô me adaptando um pouquinho, mas eu sabia ali basicamente o que era só. É igual eu também. E a Marminha? O primeiro contato que eu tive com RPG foi esse ano e foi com a Glauber e com você no Discord. Você jogando o RPG do Game of Thrones, eu acho que era do Game of Sim, Thrones. sim, foi uma vez a gente jogou, exato. Aham, e ficaram lá em Cal. Meu primeiro contato foi aquele, só que, tipo, eu nunca quis prestar atenção, sabe? Nunca Sim, quis dar tipo, abertura àquilo. E o RPG de mesa, tipo, mais online, como esse agora do Astado no Tempo, realmente a minha primeira vez que eu, tipo, visualizei, analisei tudo, gostei muito. O primeiro baque foi agora, com exato. a primeira temporada. É. Eu sempre tinha vontade, assim, porque eu jogava o RPG mesa mesmo, sabe? Com tabuleiro, com personagens já criados. A gente tem até, uma vez até o Sam veio jogar aqui com a gente. Sempre joguei esses. Nunca joguei esses de mesa que você cria personagem, cria mapa, essas coisas. O Gregory até me deu um mapa, um livro, né, do D&D, sabe? Como que é bem tipo bem introdutório mesmo, como criar tudo. Então eu sempre porque eu leio muito, gente, eu leio muita fantasia. Então o RPG é muito isso, né, Iago? É muita Sim. criação de uma mitologia, ou de terror, ou de suspense, ou fantasia, né? Aham, com certeza. E aí eu acho que isso é o mais legal. E vai, tipo, da imaginação, da interpretação, acho que isso é o mais incrível, né, dos jogadores. E primeiro a história do mestre, que, tipo, tem que ser instigar as pessoas a quererem mais, né? E os Uhum. jogadores, interpretação e composição dos personagens, né? A Sim, entrega, engraçado né? Sim. você ter mencionado isso de fantasia. Assim, eu acho que vai muito até do telespectador. A gente tá, não sei se de modo geral, mas pelo menos eu estava muito acostumado a ver RPG voltado a cenas mitológicas, né? Sim, Ou muito fantasioso, ou bastante élfico ali, como foi estado aqui o Game of Thrones, ou o próprio War mesmo, que a gente vê aí o RPG de mesa na mesa, né? sim, E o que me chamou bastante atenção no Cidade no Tempo foi o fato de ser uma história mais voltada para a realidade atual, né? exato, A gente está exato. ali margeando 2021, 2022,
Então, eu gosto desse contato com a tecnologia que os próprios players têm, os personagens dentro do jogo têm, essa questão de mandar mensagem, de tentar ligar, eu acho bem interessante, até porque traz para um medo recente. Você não Sim. fica ali numa coisa completamente fabulosa, né? Exato, Aham. não se passa nos dias de hoje, né? Não é uma coisa que se passa em outra época, né? Isso. Sim. Eu E acho que aí, dá para tentar se identificar mais Sim, exato, acho que sim, com essa é a os muito. ideia. personagens. Exato. E aí eu queria até ver de vocês, né, do Sam e do Iago, como que surgiu essa ideia de ilustrar, porque isso eu acho que deu uma composição tão enriquecedora pro RPG, né, que assim, o que mais o Gré jogava, eu estava jogando a primeira temporada aqui, eu ficava prestando atenção na história, mas o que mais me instigou, assim, a querer ver, ouvir, acompanhar também foi a ilustração, né, a gente, como ser humano, é muito visual, né, Sim. e eu acho que a ilustração foi o que mais me instigou muito mais a querer conhecer mais. E aí eu queria de vocês, como surgiu essa ideia de ilustrar os personagens, ilustrar cenas. Foi bem, foi bem um acaso, né, amigo? Sim, acho que tem duas versões assim da história, porque pra mim eu lembro que logo no comecinho que o Luke me falou que ele ia entrar no RPG, que ele me contou um pouco da Vanilla, eu achei um personagem muito bacana, assim, é muito ilustrável, sabe? E eu comecei a fazer Uhum, umas ilustrações assim, avulso mesmo da Vanilla. E aí depois o Luke veio me procurar e falou: o Iago quer falar com você. Aí o Iago veio me procurar. Então eu não sei se o Luke já estava falando com ele sobre isso em outro momento que eu não tive contato, sabe? sim, Uhum. Mas pra mim a ideia foi essa e na hora eu fiquei assim completamente apaixonado, assim, principalmente porque é um projeto muito bonito, a história é muito bacana, eu achei fantástica a história, o enredo. E eu já conheci os meninos assim de Discord e eu gostei bastante. E cara, foi assim, cada vez que eu fazia uma arte eu gostava mais da história, da lore dos personagens. Quando eu sim, lia a lore dos personagens separadamente, pra mim assim, dava gosto de trazer cor pra aquela cena que eu tinha lido, sabe? sim. Ó. E foi bem isso mesmo, porque eu lembro que o Sam tava fazendo essas artes, né, pra Vanilla, e aí foi aquilo, que faça do personagem X, personagem Y, lá do A, da Blue. E aí eu falei assim, não, eu fui, sentei e conversei com o Sam, falei, Sam, o que que você acha? Você acha que fica legal? Primeiro eu fiquei com aquele medo, né, assim, será que eu vou Uhum. atrapalhar ele? Dar trabalho pra ele. Aí o Sam, não, ele abraçou de cabeça, assim, o projeto, entrou, assim, com tudo. E, nossa, que trabalho, né? Não tem Trabalho como. incrível, 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 incrível incrível. mesmo. E é muito aquilo visual mesmo, né? Porque eu falo assim, a primeira temporada ela foi muito boa, ela entregou muita coisa, só que a gente ficava sempre naquilo, tipo, poxa, tipo, tem a cena ali, o imaginar, né, o que tá por trás. Uhum. Eu acho que dá muita vida, né? Então, eu até vi a madrinha assistindo também, ela falando isso, nossa, eu consegui imaginar essa cena. Então, às vezes, a gente sente aquela vontade de ilustrar isso, de levar mais adiante. E aí, quando eu conversei com o Sam, eu falei, ó, Sam, a segunda temporada eu quero fazer ainda melhor. E eu queria, seria legal da gente fazer tipo um recap da primeira temporada, montar umas artes assim envolvidas e fazer tipo um mistério pra aquecer mesmo pra segunda temporada. Então a Sim. gente entrou de cabeça pra fazer isso, sem comigo ali, a gente bolando as coisas, eu passando as ideias pra ele, e ele tipo assim, antes de eu passar as ideias, ele já mandava tudo na minha cara igualzinho que eu tinha imaginado. Que Então, legal, que legal. nunca teve necessidade de trocar alguma coisa, literalmente, tipo, parece que a gente sempre tava na cabeça um do outro nas ideias, porque, tipo, ele entendeu muito bem a essência dos personagens e do universo em si, né? E aí a Sim, gente foi interpretando, e eu acho que trouxe uma bagagem muito boa pra segunda temporada. Eu eu acho acho que também. todo esse processo, né, que a gente criou ali, esse caminho, eu olho assim para trás, eu vejo desde a primeira arte e do sistema que a gente começou a postar, ficou muito bem feito assim a historinha, o caminhar, né, para a segunda Sim. temporada. Eu acho que deu uma grande enriquecida, né? E até esse sistema que vocês fizeram, que eu achei também incrível, lança uma arte um dia, lança outra arte, que é instigando aos poucos as pessoas, né, para a segunda temporada. Aham, Sim, Que é- e o bacana é que a gente fazia uma sensacional. arte e aí a gente ficava, nossa, essa arte tá muito boa, a gente tem que postar ela agora. Aí o Aham. Iago, eu quero postar ela agora, mas vamos segurar. É, vamos segurar, porque a gente tinha bolado tipo um cronograma, né? Pra ser Sim, certinho, assim, igual os personagens eles passaram por pré-sessões, né, pra segunda temporada. Então meio que a Uhum. gente ia encaixando essas imagens enquanto eles estavam tendo essas sessões. Então eu acho que ficou legal, assim, um conjunto. Olha assim pra trás e falo, porra, sem nós
Primeiro que a Arrasaram, senhora arrasou, arrasaram. eu botei só o salzinho ali em cima, porque o resto, Não, o prato inteiro ele entregou. arrasaram mesmo. E aí eu vou E falar que vai estar. A gente recapitula no final do episódio, mas todas as artes estão lá no perfil do Sam. Qual que é o seu perfil, Sam? gente, Zahi Bashar. Zahibashar. Exato, é. segue, gente, segue pelo amor de Deus, esse homem é incrível. Ai, obrigado, As artes gente. estão Todas as artes da maravilhosas primeira e vai enriquecer temporada. muito a experiência da segunda temporada de Cidade no Tempo. Isso E o aí. bacana é quando eu ia desenhando, algumas artes eu fazia sem antes conhecer muito da história do jogo, ou conhecer ali, ou sem ter assistido muito além. Então, às vezes, eu desenhava com uma concepção de um personagem específico, naquele momento, naquele recorte da história. Por exemplo, Uhum. teve arte que eu fiz, eu acho que foi que eu tinha visto ali alguns trechos do terceiro episódio, não me recordo. Enfim, uma das muitas vezes em que a Kaisa se mete em um problema, eu fiquei, meu, eu tenho certeza que aqui é esse momento de arte. E eu fiz com base naquele recorte, naquela visão, sabe? Que legal. Então, ir descobrindo os personagens, indo conhecer eles para conseguir desenhar com mais detalhe, com mais riqueza ali de personalidade, foi muito legal também. Aham. Tudo. Sensacional. Ele captou muito, tipo, a essência dos personagens. E aí eu queria até perguntar pro Iago, porque eu comecei aqui, né, a acompanhar o RPG, mas não entendendo muito do sistema. Basicamente, assim, Iago, para a gente acompanhar, o que, que você precisa saber? Ah, não precisa saber tão profundamente RPG, né? Porque isso pode afastar umas pessoas, Aham. mas o básico, assim, sei lá, que nem a Marminha falou, né, Marminha, que você falou que quando dá verde, né, que a gente sabe que é um É, dado minha bom, amiga, né? é isso. Quando dá verde, verde é crítico, fechou, é nóis. Exato, a gente fica esperando. Não sabemos o que é, mas se deu verde, deu crítica, beleza. Nossa, Então acho que foi uma nota, um dado bom. Aham. Não, mas assim, o sistema de RPG, são vários sistemas, né? Em primeiro momento, para dar um resumão também, né? Complementando o que eu tinha falado antes do que é RPG, existem sistemas que a gente utiliza para guiar a história, né? Que ajudam nesse sistema de Sistemas são as escolha, regras, né? como se fossem as regras. Porque é Uhum. aquilo, né? O que que deixa o RPG divertido? Primeiro, acima de tudo, claro, a interpretação dos personagens, que é tudo improvisado, lembrando, viu, gente? Tudo é improvisado. Na Só a hora, né? história que tem um esboço da história ali, né? Que eu já sei o que que é o ponto A e o que é o ponto B. Então, eu sei o começo e eu sei o final. Como eles vão sair do A pro B, eu não sei. E se eles vão criar um C, um D, aí é com os players. Então, é tipo Uhum. tudo muito improvisado, não só da minha parte, não só da parte dos personagens, mas também da minha parte como mestre, porque eu nunca sei o que eles vão fazer. Então, assim, para embasar esse sistema de escolhas, a gente usa sistemas, né? Tem vários sistemas aí hoje de RPG, tem o 3DT, tem o Tormenta, enfim, N outros. O que a gente utiliza é o sistema criado originalmente pelo Selbit, né? Que ele tem um RPG aí, muitos de vocês devem conhecer, que faz muito sucesso, né? Inclusive o universo do nosso RPG é dentro desse universo também que ele criou. E o sistema dele ele é baseado no Tormenta, né? O Tormenta 20, que é um sistema muito famoso que usa dados de 20 faces, por isso que chama Tormenta 20, né? Então são dados de 20 faces que a gente joga para definir as nossas escolhas. Aí cada personagem, né, da história, eles têm os atributos, né? São 5 atributos que eles têm. De agilidade, força, intelecto, presença e vigor. São esses 5 atributos chaves. Aí cada um desses atributos são relacionados a alguma coisa que você vai fazer. Ah, eu quero investigar isso aqui. Então uso o atributo do intelecto. Ah, eu quero correr para tal lugar. Uso o atributo do vigor. Ah, eu quero dar um soco nessa parede. Eu uso o atributo da força. Então cada ação é correlacionada com um atributo. E aí o número de cada personagem ele é treinado, né, nesses atributos. Tem personagem que é mais forte, personagem que é mais rápido, personagem que é mais inteligente. Então, conforme eles são treinados, eles jogam mais dados. Então, por exemplo, eu sou treinado em agilidade 3 vezes. Então, eu jogo 3 dados para qualquer teste que envolve agilidade. Que ele é Eu sou melhor treinado naquilo, né? isso, que é ele é melhor naquilo. Eu vou fazer uma investigação. Então, eu tenho 4 de intelecto. Então, eu jogo 4 dados e sempre pego o maior valor.
entendeu? Então, assim, é tudo relacionado a esse sistema do Ordem Paranormal dentro do Tormenta 20. E o Tormenta 20 é muito parecido também nessa ideia, né? São sistemas, ele é como se fosse um subsistema do Tormenta 20. Então, o que vocês precisam entender é isso, são personagens que eles têm atributos, e esses atributos que definem os dados, a quantidade de dados que eles vão jogar, e o dado base nosso é o de 20 faces. O D20, né? Que a gente fala que é D20, né? É o D20, isso. Mas aí tem outros sistemas, igual eu falei, igual o 3D é o dado que a gente conhece mais a fundo, né? Que é o dado de 6 faces, né? Que você joga aí para jogar Ludo, Banco Imobiliário, essas coisas. Então é um dado mais simples, que é mais um sistema que traz outras regras também. Aí cada sistema ele tem umas regrinhas ali que ele rege ali pra gente poder ter essa organização mesmo da história, sabe? Os personagens saberem o que fazer, como fazer e o que rege no todo. Bem resumido, assim, mas eu acho que fez um pouco Acho que sentido foi pra tudo. vocês, eu acho, né? E agora a gente quer fazer um momento da primeira temporada, né, gente? Que vai ser um momento polêmica. Eita! Gosto de polêmicas. Polêmicas. E aí eu acho que todos nós podemos responder, mas você primeiro. Qual foi o melhor momento e qual foi o pior momento da primeira temporada? O pior assim, mas você fala, nossa senhora, viajaram. Nossa, O tá. melhor momento, a melhor batalha, a melhor cena. Aí, o melhor momento. Vamos começar pelo pior. O É. pior momento foi quando eles não conseguiram levar o Daniel pra ser um NPC ali pra ajudar eles. Eu Ai, tava até meu Deus. conversando mais cedo com os meninos, porque tinha algumas interações que eles podiam fazer na cidade que eles não fizeram, mas assim, foi legal porque como é muito improvisado, né? Eles Sim, sim. correram muito e não exploraram alguns pontos. Então, eu fiquei muito triste de não Eles poderiam ter crescido um personagem, a equipe, né? ter um NPC ali que ia ajudar eles, ia dar algumas dicas cruciais, né? Tinha o próprio hospital, a farmácia lá que eu tinha criado na cidade também, que eles chegaram a visitar. Tinha um outro casal de moradores também que eles não chegaram a visitar. Então, assim, essas partes que a gente cria, né? Pelo menos assim, eu falando como mestre, né? Que eu crio Sim. e que os personagens não visitam, fica assim, ai, por que vocês não foram lá? Se tivessem andado mais um pouquinho na cidade, se vocês tivessem falado assim, vamos fazer um tour na cidade? Vamos. Não, Kaisa no primeiro episódio, vamos pra igreja. E ficou na igreja. Não saía da igreja. A igreja era a igreja. Aí eu falei, meu Deus, gente, não é possível. Raiva. Eles não vão andar um pouco na cidade. Mas o melhor momento ali que eu achei, eu gostei muito da. Eu acho que eu gostei muito da batalha final. A batalha Batalha final final, foi né? muito Sem boa. spoilers, mas é, né? Mas a Foi. Ela fica pau a pau ali com o momento do Thomas também ali, que você já conhece, né? Pra não dar Sim. spoiler. Que ali o Ada e o Thomas ali pra mim, aquele momento me ganhou muito. Acho que são dois momentos que eu gostei, porque tem muito do personagem que é revelado, e eu acho que são os momentos que mudam o rumo do jogo, sabe? Aquele momento com o Thomas ali teve uma mudança dos personagens, e ali no final eu acho que eles se entenderam mais, entendeu? Sim. Eu acho que são pra mim os melhores e piores momentos. Ai, que tudo. Meninos, querem falar? Ai, pra Eu mim. quero saber a opinião da Marminha. Eu tô aqui Eita, também quero. ansioso. Não, não pode falar que spoilers. Pra mim, o pior momento foi aquela parte que aconteceu lá o negócio entre a Vanilla e o Bellini. Aham. Vou falar aqui porque não pode spoiler. Sim. Mas aquilo dali me deixou, tipo, muito puto. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma coisa na minha cabeça, gente. Eu acho que a gente tem que ser agradecido das coisas, sabe? Exato. Agradecer. Então, quando eu vejo isso, pra mim eu vejo um pouco de covardia, pra mim eu vejo um pouco de. Eu não sei nem a palavra certa, sabe? Mas tipo. Ingratidão, né? Ingratidão, a palavra é essa. Ingratidão. Eu acho que Ingratidão. eu fico muito puto. Quando eu vejo uma pessoa ingrata, quando eu falo pessoa, eu falo do personagem, tá, gente? Não falo Sim, da sim, o Bellini. A gente tá falando do Bellini. Bellini. Então, quando eu vi o Bellini naquele momento ali ingrato, nossa, mano, me vontade era socar a cabeça dele assim, que ali. Pra mim, ali foi, tipo, horrível. E a melhor cena, assim, que eu não imaginaria foi a cena entre o Thomas e o Adam. Que, tipo, Tudo. eu me emocionei, eu chorei. Uhum. Ali foi. Parecia que eu tava assistindo uma série de TV, assim, que eu já era fã.
Exato, O meu exato. casal preferido e blá 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 blá, que a gente, assim, casal que eu falo porque a gente fictício, né? A Chipa, gente né? pensa, a gente Uhum. chipa. A gente chipa casal que não tem nada a ver. O casal dá um oi e a gente fala, meu Deus do céu. Eles. Então aquele momento ali pra mim foi o melhor. Eu acho que pra mim, o melhor momento pra mim também, acho que foi o funeral do Thomas. Thomas, né? Faleceu. Isso. O funeral do Thomas, pra mim, assim, foi uma cena muito bem construída. Eu acho que os players entregaram muito ali na interpretação, no improviso, assim, foi uma cena muito bonita de se ver. E eu acho que a pior cena pra mim também, eu vou concordar com a Marminha, é essa parte da ingratidão da Beline, assim. Eu acho que ela perdeu uma oportunidade muito grande de dar mais luz pro personagem, assim. Uhum. De talvez tornar ele mais um destaque, talvez o envolvimento dele com a Vanilla trouxesse ele mais pra frente, ele conseguisse se desenvolver em alguns pontos que ele deixou. Ficou introspectivo o personagem dele a partir dali, né? O Bellini Limitado. ficou rabugento, né? Eu acho que fica muito Sim, Não limitado vou agradecer, não. só assim do personagem, né? Você tá, aquele personagem é só daquele jeito, ele não pode mudar, ele não pode, né, cavucar ali outras áreas, enfim. O que eu mais gostei, pra mim, o momento mais que eu gostei, eu vou concordar com a Marminha, que foi a interação do Adam e do Tomás ali, naquele que acontece no comecinho do que tá no YouTube, né? No quarto episódio, quinto episódio, me emocionou muito aquela cena dos dois ali. Eu fiquei muito emocionado mesmo, assim. E o momento que mais me irritou foi a parte de rejeitarem a Vanilla quando ela chega lá. E ela chega, coitada, do nada, e todo mundo, quem é a senhora? O que você tá fazendo aqui? Não sei o que, não sei o que, apontando a arma pra cara dela, todos os personagens. É verdade. Ninguém, tipo, tentou, ela falou, vim aqui ajudar. Foi suspeito a chegada dela? Foi suspeito, mas dá tempo ao tempo, né? Não deram nem tempo dela se apresentar nada, já foram apontando a arma na cara dela. Mulher, que recepção foi essa, né? Recepção. Meu Aí não tem como ela não ser agressiva, né? Você chega no lugar e a pessoa aponta a arma na sua cara, você fala o quê? Soltaram a mão da não binária mesmo, né? Como que pode? Exato, né? E aí, mestre, na primeira temporada ficaram muito discussão. Quem é a preferidinha do mestre? Uma hora falaram que era a Vanilla, uma hora falaram que era a Kaisa, uma hora falaram que era o Adam, que é o marido do mestre. Quem é o preferidinho do mestre? Quem é o personagem? A Joana, aqui, a própria, a minha querida, e ninguém vai tirar isso dela. Olha, Mas é complicado falar dos cinco, né? Dos seis, né? Que jogaram a primeira temporada. Eu acho que é muito complicado. Eu acho que eu gosto de momentos de cada personagem, sabe? Mas eu diria assim, até pra você não. É que nem filhos, né? Pra você não É, revestir. Mas um que você falou assim, nossa, esse agilizou bastante, assim, contribuiu muito com a história que eu imaginava, assim. Tem um que fez isso? tem. Eu acho assim que a Vanilla entregou muito. Vanilla, né? Porque quando eu tinha conversado com o Luke e eu tinha. Porque ele entrou um pouco depois no RPG, pra vocês entenderem, né? O personagem dele entrou um pouco depois na história. E Uhum. assim, eu tinha passado, né? A gente tem algumas informações que a gente compartilha, assim, quando o personagem. Ainda mais quando o personagem chega depois, o propósito que eu tinha colocado pra ele. Por mais que a gente crie, entre aspas, um roteiro, gente, é muito improviso. Igual eu falei, eu Exato, volto a exato. bater na tecla do improviso. Então eu passei, tipo, uns tópicos para o personagem e, tipo, ele foi muito mais além, sabe, assim. E me surpreendeu muito nisso, porque encaixou muito em pontos que eu precisava, sabe, assim, para alguns pontos. Entendeu? Mas aí Sim. eu acho assim que entregou. Mas igual eu falei, acho que todos os personagens ali serviram de alguma maneira, né? Tipo, o Que. Adam com o mistério dele ali, com umas coisinhas que ele fazia guardado, né? Do Sim. pessoal. A Blue ali tentando ao máximo apaziguar o grupo. Porque pra mim ela e o Adam tentavam, mas eu acho que eu via muito mais ela apaziguando o grupo e tentando unir todo mundo. O Bellini tentando investigar, porque ele é o que tentava mais buscar pistas a respeito das Sim. coisas, né? E como é que fala a palavra? Eu não sabia o que a Kaiser ia fazer. Então eu adorava isso. Eu nunca sabia o que Imprevisível, ela ia né? fazer. A imprevisibilidade dela. Então acho que isso me ganhou muito também na temporada. E o Legal. Thomas também, né? O Thomas também me entregou muita coisa. Ele tentava conhecer mais o grupo quando o grupo não queria se conhecer tanto. Exato, Acho exato. que todo mundo Você ali até falou, e pertencia. realmente, assim, o Thomas ele deixa a primeira temporada e a cena dele mesmo é muito, muito, muito. Acho que contribuiu muito para todos os outros personagens, né? Sim, sim. sim, Exato. totalmente.
Marminha e Sam, vocês têm um personagem preferido da primeira temporada? Olha, eu comecei gostando muito da Kaisa justamente por essa imprevisibilidade dela, assim. Não Uhum. só por isso, mas é, mesmo depois dela ser bastante imprevisível, quando começou a ficar previsível que ela ia se meter em uma encrenca, eu ficava ansioso para aparecer uma encrenca para ela se meter, entendeu? Porque eu pensava, nossa, ninguém vai investigar aquilo ali, mas quando chegar na vez da Kaisa, ela Da vai. casa, ela vai. Ela vai, eu tenho certeza. Ela vai pular dessa janela, ela vai enfiar a mão nesse túmulo. Ela vai, eu tenho certeza absoluta. E isso começou a virar uma ansiedade, sabe? Eu comecei a gostar disso. Uhum. Eu acho que ela, de início, é meu personagem favorito, assim. A Marminha também tem o personagem favorito dela? Gente, eu tenho. Eu fiquei, assim, muito entre três personagens, né? Que era a Vanilla, a Kaisa e o terceiro que entrou, assim, do nada, que foi o Adam. A Vanilla eu gostei muito dela, assim, pelo estilo dela, pela forma que ela chegou, ela era muito debochada. Embora eu não, tipo, não gosto muito desse debochado, sabe? Pessoas debochadas pra mim demais dá um pouco de repulsa. Mas ela chegou de um modo que ela, tipo, ela era debochada, mas ela não era um debochada GK, sabe? Sim, Aham. não era arrogante, né? Ela não era arrogante. Ah, a Kai, sabe por quê, né? Minha amiga interpretando, eu tenho que puxar o saco dela. Mas o que me enganou, assim, foi o Adam. O Adam, pra mim, ele foi um personagem que ele... Os episódios que eu ia assistindo, a cada episódio ele ia crescendo, ele ia evoluindo. Sabe, ele Sim. tinha um ponto importante ali na igreja, ele tinha um ponto importante lá no hotel onde ele estava hospedados. Então, tipo assim, eu ia percebendo atitudes dele, fora que o Dani entregou muito na atuação. Tudo. Sim, Exato. Muito, eu Muito. tava Dani falando fez com os mesmo. meninos mais cedo, que era como se o Dani tipo, tivesse vivendo aquilo dali. Sabe? Exato. Uhum. Você sente literalmente aquilo. É muito, muito, muito legal ver isso. Principalmente pra uma pessoa como eu, que, tipo, sempre tive preconceito com RPG, achava horroroso, Sim, achava a forma de atuar aquilo ali tenebroso e, tipo, deu uma reviravolta. Eu gostei, exato. então pra mim é o Adam. Tudo. O Adam é meu favorito. Pra mim, eu tenho minha digníssima esposa, né? Que é a casa, se eu não falar que é ela, né? Ah, Apanha na ela! Apanha. hora. Mas eu gosto muito da imprevisibilidade da Kaisa e conhecendo o jogador como eu conheço um pouco, que é tipo, vai enfrentar, independente dos medos que vier, é curioso. Se tem um monstro ali que tá. Ah, não, eu quero saber o que, que ele quer de mim, o que, que é o que ela faz, inclusive no primeira batalha dela, né? Não, mas tem uma hora que ela fala, eu vou com você então. Aí o mestre fala, não, mas se você sente ela, você vai morrer. Aí ela desiste, né? Mas é isso, eu gosto muito da imprevisibilidade da Kaisa. Mas a Vanilla, eu fiquei compadecido por ela, porque todo mundo já saiu, coitado, né? Apontando arma na cara dela, não sei o quê. Aí no Sim. primeiro episódio que ela aparece, ela faz três coisas. Ela salva uma pessoa, mata não sei quantos monstros, e ainda ninguém é agradecido a ela. Então, eu acho assim que quem entregou muito na primeira temporada, e é isso. Todos eles entregaram muita interpretação, mas o Luke, né? Como Vanilla, a Vanilla para mim, o deboche dela e a gente conhecendo o ator, né, o jogador, sabendo que ele não tem nada disso, foi incrível. Foi Para mim incrível. foi a Vanilla para mim é incrível assim. Time Vanilla na segunda temporada. Olha, é bom. E eu queria o que a gente pode esperar da segunda temporada, mestre? Assim, o que vem aí na segunda temporada? Então, o que acontece? Eu acredito assim, pelo menos quando eu escrevi, eu acho que a gente vê também muito isso em série, filme, né? Que a gente pega como referência. Eu não queria entregar todo o que vai acontecer na primeira temporada. Na primeira temporada Uhum, eu queria dar esse espaço para os personagens se conhecerem, para os personagens entenderem ali o universo, né? Que é bem isso mesmo, por isso que acaba sendo, entre aspas, um pouco mais lento o andar das coisas, mas é porque justamente eu queria dar essa liberdade para os personagens se conhecerem, explorarem as suas histórias. E sim, ali no final que você tem ali o que está acontecendo, né? Porque a história principal era o quê? Uma missão, 3 pessoas desaparecidas, e o que que tem a mais disso? Aí quando chega no final que eles vão vendo que, opa, isso aí é tipo uma agulha no palheiro inteiro, entendeu? Que tem sim, muito mais ali pra explorar. Então a segunda temporada vai expandir muito o universo, isso aí vocês podem ter certeza, e vai legal. muito centrar na história
que eles... O que que as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo, entendeu? Não foi... É como se a cidade que eles exploraram na primeira temporada, que foi Cancelinha, não é um caso isolado, Eita, entendeu? Então, eita, curiosidade. teria muita ideia, entendeu? Da segunda. A segunda, vocês podem esperar muito essa expansão do universo, sabe? Que eu acho que os personagens também estão muito mais construídos, eles têm mais experiência. Então, eu acho, assim, que... Vai depender do jogador também, né? Às vezes o jogador... Exato. Essa é a ideia base, né? A ideia base, né? Dá um tapa a base também, acorda pra vida aí. Hã? Vamos dar um tapinha nas costas dele pra eles acordar pra vida também, né? Assim. Ela dá um tapinha assim, gente, vamos lá. Mas assim, eu acho que todo mundo também tá... Os jogadores também estão em si preparados mais pra isso. Sim. E a gente já soltou alguns spoilers, né, Sam? Nas artes aí. Já fizemos. Gente, inclusive tem isso. Nas artes que o Sam soltou, tem spoilers escondidos, né? Uhum. Então podem investigar e aí escreve nos comentários lá no Instagram do Sam o que você acha que é, o que você acha que não é, né? Justamente. Mas eu posso ser um pouco abusado? Pode. Você, mestre, meu querido mestre. Olha Você ela pode aí, dar ó. algum spoiler que não esteja nessas artes pra gente, só pra quem vai ouvir o Cidade Cast? Você pode dar assim, Exato. um pedacinho, um negocinho, Ai, deixa eu ver. gostinho. O que eu posso dizer? Existe uma pessoa no grupo que vai ser um pouco mais focada. Só já vou falar isso. Eita! Agora a Kaisa morre. Ela tava procurando encrenca, agora ela encontrou. Será que a Kaisa? Será que a Vanilla? Porque podem agora todo mundo hatear a Vanilla, né? Ela foi Ou amada. pode ser a Blue, porque a gente não conhece a esposa da Blue, a Joana. O mestre fala que muito que gostou da Joana. Eu acho que a Blue tem coisa, hein? Você não me encoste na Joana. Ele fala que gostou Joana. muito da Joana. Eu Sim. acho que a Blue tem coisa. Pode ser a Blue a focada, e a gente vai descobrir alguma coisa da Joana e a Blue vai ser a focada que todo mundo vai achar que ela é traíra. Pois é. Eita, será, menina? É, Pioneira não, elas são perigosas. exato, exato. Se a Joana morrer, eu vou chorar. Verdade, acho que é a única que eu vou chorar. A gente vai queimar pneu aí na porta da tua casa. Exato. A gente vai tua live, você. Vamos lá pra cancelinha. Eita. Gente, pra terminar, Canila é real? Será, menina? Vocês Olha, acreditam? Vocês na chipam ou não chipam? temporada- Você acha que é tipo enemies to lover ou é só tipo enemies? Não tem nada de to lover. Ah, eu acho que eles são mais um tipo de bromance, assim, sabe? Bromance, né? Tipo, eu acho que a Vanilla e a Caixa, né, elas se complementam muito, acho assim. Acho que elas se Sim. casam Sim. muito. Assim, elas, sabe quando você tá Elas são jogando loucas, né, amigo? duo? As É, duas, né? sabe o duo perfeito pra aquele jogo? Que você coloca elas duas assim, você vai falar, isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ter um conteúdo bom. Isso aqui, nossa, aqui vai X give the name. Elas duas. Mas como, assim, casal, não. Hoje não. Não, né? Olha, como casal eu também não acho que aconteça, não. Assim, eu acho que inclusive foi um beijo assim muito mais, talvez pelo deboche da Vanilla de causar, Uhum. sabe? Então foi muito mais um lacre do que de fato um sentimento. Não acho que role um chip aí, não. Exato. Não Eu iria acho que é isso. odiar se Gay, acontecesse, né? Eu acho que é isso, sabe? É tipo, uma desafiando a outra, se desafia tanto que eu vou te dar um beijo que é só pra te desafiar, pra, sabe, essa provocação assim, né? Exato. E eu acho que foi exatamente por esse motivo que a Kaisa aceitou. Pra desafiar também. Exatamente. Falar, você é peituda, vai me beijar, pois eu beijo de volta. Exatamente. Fazer o quê? Eu acho que é isso. A minha visão delas é que uma tá usando a outra. Exato, Eu exato. acho que uma tem informação e a outra também tem informação, e as duas meio que estão tendo esse momento pra uma extrair algo da outra. Exato, né? sentido. Focado nos seus objetivos pessoais, né? Isso, cada uma tá focada nos seus objetivos. Enquanto uma estiver ajudando a outra, elas vão continuar juntas. Enquanto não tiver,
Por isso que eu acho que não tem muito sentimento ali também. Acho que tem o sentimento do desejo de saber o que a outra sabe que eu não sei. Isso. Exato. Uma tentando ser mais ligeira do que a outra. Uhum. Uma tentando ser mais ligeira que a outra. Olha, e no final, as duas caem no buraco. Eu acho. Não, adeus pras duas. Imagina. Ah, gente, esse foi o primeiro episódio do Cidade Cast. Bom, hein? Foi tudo. Tivemos até Mestre, aí, galera. muito obrigado pela sua presença. Parabéns, realmente a história está incrível, né? Não é só você que faz, é claro, mas se não fosse a sua base, não teria como eles construírem o jogo dele, a história deles. Então, parabéns, realmente está incrível a história que você está construindo, que você está escrevendo. Obrigada, amigo. Não precisava, mas obrigado. De verdade, fico muito Tá feliz, tudo assim. mesmo, amigo. Eu fico muito feliz, que é uma coisa que eu até já tinha comentado com o pessoal também. Foi algo, assim, muito do nada que a gente criou e começou a fazer. Tanto que, igual, tipo, o pessoal que for acompanhar aí, né, os episódios que estão disponíveis lá no YouTube, a gente não tem os 3 primeiros episódios, né? Porque realmente a gente começou com... Não que não teria seriedade por trás, mas a gente começou para brincar e divertir, e o projeto foi crescendo e foi crescendo, a gente levou ele para outras pessoas assistirem, e olha o patamar que tá chegando, né? A gente fica Exato. muito feliz de estar podendo levar essa história. Tem muito conteúdo ainda para explorar, que são 4 temporadas, então estamos só na Tudo. segunda, né? Tudo. Então tem muito aí ainda para chegar, né? E eu espero muito que vocês gostem, fico muito feliz que tá todo mundo envolvido nesse projeto, não só os jogadores, mas a nossa querida diretora de arte aqui presente também. E é isso, é o time que faz o todo, e a história tá linda porque tá todo mundo participando. Se tirasse uma pessoa ali, eu acho que não ia ficar tão foda como tá. Exato, exatamente. E aí as sessões vão acontecer todo domingo, né? Toda Com exceção- sexta ou domingo. É uma semana na sexta, outra semana no domingo. Nas sextas-feiras, às 9 horas, nos domingos, às 17 horas. Tá vendo? Mais um motivo para você seguir as nossas redes sociais, seguir as redes sociais de todos os jogadores. Eu vou marcar todos os jogadores aqui, do CidadeCast, do escritor e do desenhista, e da Marminha e eu. Eu e a Marminha somos só os pitaqueiros, né, Marminha? Aí, ó. Sabe falar, né, menina? O cheiro. Mas vai sair toda sexta e domingo nos canais da Twitch da Madame GBs, e o Way acho que vai transmitir também, né? Vai. Não, só a Madame GBs vai Vai transmitir, mas ele vai estar jogando lá também. E Ah, aí, o Way vai sexta-feira, estreia, viu, gente? Sexta-feira é ó, depois da manhã. Depois de amanhã, a estreia às 9 horas, já vai estar lá, vai começar um pouquinho 9h15 para dar tempo de vocês entrarem e aí Isso. chegarem comentando. Então, 9 horas já vai lá para a Twitch, Madame GBs, que a gente vai se preparar para acompanhar a grande estreia da segunda temporada de Cidade no Tempo. Tudo. Gente, muito obrigado pelo esse primeiro episódio. Marminha, Sam, foi um prazer. É um prazer recebê-los aqui. E agora, até o final da temporada. Até o final. Até o final. Até o final da temporada, né? Gente, sigam a gente lá, @cholascast. Onde você procurar vai estar Cholascast. Instagram, no Twitter, no Blue Sky, no YouTube. Que mais? No Threads. Estamos em E todos toda os semana, lugares. toda quarta-feira estaremos aqui de volta comentando. E se vocês quiserem mandar DM pra gente, não gostei disso, fala daquilo, não sei o que, sintam-se à vontade. Isso aí. Certo? E até depois de amanhã a gente se vê lá no chat da estreia do Cidade no Tempo na Twitch da Madame GBs. Isso aí, gente. Conto Certo, com vocês gente? lá. Beijinhos, beijinhos. Beijo. Semana que Obrigado pelo vem. convite, Tchau, gente. até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.